1 Coríntios 11, 24. Amém? 23. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém, meus irmãos? Então, participar do corpo e do sangue do Senhor é participar em memória de Cristo. Glória a Deus. Em memória de Cristo. Glória a Deus. Não que não devemos lembrar do Senhor, né? Como algumas pessoas em alguns outros lugares que só deixam para lembrar de Cristo no momento específico do ano ali, todo mundo é cristão, todo mundo ama a Jesus Cristo, só lembra. Não, nós devemos lembrar do Senhor todos os dias da nossa vida, porque Ele é a razão da nossa existência. Ele é, pode sentar mesmo, meus irmãos, Ele é a razão da nossa fé. Nossa base, nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. Amém? No seu nascimento, na sua morte, naquilo que Ele fez por nós, por Ele ter se entregado por nós. Mas a Santa Ceia, a gente nos chama, né, a lembrar de Jesus Cristo. E, irmãos, toda a Santa Ceia, como eu já tenho feito aqui, né, na igreja, mas assim, vou colocar como se fosse, pode-se dizer, uma regra. Amém? Toda a Santa Ceia nós iremos ministrar, né, Jesus Cristo, falar de Cristo. Glória a Deus. E a minha função aqui, irmãos, como pastor, né, da igreja, é gerar Cristo, né, no coração dos irmãos. Glória a Deus. E todos os dias, irmãos, eu vejo a necessidade, né, a urgência de a gente falar de Cristo, de a gente aprender de Cristo. Glória a Deus. Como eu estava conversando com o irmão hoje, há uma grande necessidade de aprender mais e mais de Jesus Cristo. Porque para a gente levar as pessoas a Deus é através de Jesus Cristo. E devemos aprender, glória a Deus, falar de Jesus Cristo. E sempre, irmãos, glória a Deus, eu estarei ministrando algo da parte do Senhor Jesus, glória a Deus. Noite de Santa Ceia, falar de Cristo, falar do amor de Cristo, Santa Ceia, onde nós rasgamos nosso coração, confessamos ao Pai nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, glória a Deus. Examinamos a nós mesmos para participar do corpo de Cristo, glória a Deus. E devemos todos os dias, meus irmãos, aprender a caminhar com o Senhor. O que é ser um cristão, o que é negar a si mesmo, o que é, né, ter uma vida diferente, né, com Cristo. Como eu venho falado sempre aqui nas minhas ministrações, eu sempre tenho pregado, tentado falar um pouquinho do amor de Cristo, de transformação de vida, porque é isso, irmão, que devemos fazer, amém? Ser de Cristo, ser um cristão, é como eu falei semana passada, viver em novidade de vida. Sempre estar, glória a Deus, tentando cada dia mais ser parecido com Cristo. Para que as pessoas, como eu estava conversando com um irmão também essa semana, e ali a gente falando, né, como é bom as pessoas ver Cristo em nós. Como é bom as pessoas olhar para nós e falar: olha, que bom que você está aqui, que eu vejo Cristo em você. Olha, como, né, é precioso ver uma oração da sua parte. Ora por mim. Eu estava tão ansioso para você chegar, para você orar por mim, porque eu vejo Cristo em você, eu vejo fé em você. Isso é tremendo, irmãos. Quando nós reconhecemos, né? Não são como nós reconhecemos, mas quando as pessoas olham para nós e falam: ali vai um servo do Senhor. É onde que a gente vê: olha, Deus é na minha vida, né? Eu sou imagem semelhante de Cristo e estou resplandecendo isso para outras pessoas. É tão maravilhoso, meus irmãos. Mas para que isso aconteça, nós devemos andar como Cristo quer que nós andamos. Ser realmente a imagem e semelhança de Cristo, não somente nas vestes, meus irmãos,
mas na maneira de falar, na maneira de se expressar, né? No nosso cotidiano, todos os dias, em casa, na igreja, no trabalho, aonde nós estivermos, nós verdadeiramente ser um representante de Cristo. Ser ali, pode-se dizer assim, se destacar entre as multidões, onde está um caos ali, as pessoas poder olhar e ver alguém diferente e falar, não, esse é um servo do Senhor, esse eu posso pedir uma oração. Isso é tão tremendo, meus irmãos, isso é tão bom. Quantas pessoas se procuram em meio à multidão, vai ali e fala, não, é você que eu quero falar, é você que eu quero conversar. Glória a Deus. E todas as vezes, irmãos, né, que eu tenho a oportunidade de falar de Cristo, é muito bom. Glória a Deus. E todos os dias eu estou vendo ali a necessidade da gente estar alicerçado na palavra de Deus, de a gente ter uma palavra de Cristo para as pessoas que estão precisando ouvir do amor dele, né? A gente está hoje ali, como os irmãos sabem, trabalhando na parte da manhã ali com o aplicativo, e quantas pessoas entram ali, meus irmãos, e tem essa facilidade de se abrir, sabe? Você às vezes dá um bom dia, a pessoa já começa a falar, aí começa a falar dos problemas, começa a falar das coisas que estão acontecendo, e a gente tem que estar preparado para falar de Cristo. E eu estou vendo, né, quanta oportunidade de falar do amor de Cristo. E as pessoas carentes, irmãos, né, precisando ouvir de Cristo, né, desse amor tão maravilhoso que é Cristo. Como eu estava falando para uma jovem essa semana, glória a Deus, que esse vazio que muitas pessoas têm, glória a Deus, essa busca incessante por felicidade, essa busca incessante de algo para preencher o seu vazio dentro do coração, só em Jesus Cristo. Não há outra pessoa, não há outro alguém que preencha, né, esse vazio senão Cristo. E as pessoas hoje procuram numa noitada, numa balada. É tão triste, irmãos, você vê em pleno uma quinta-feira uma jovem entrando dentro do carro porque passou numa quinta-feira, porque passou a noite toda procurando essa tal felicidade, esse tal enchimento, sabe? Passou a madrugada toda procurando em lugares vazios e o arrependimento estampado no rosto e falando, olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, mas só consegue mudar, irmãos, por meio de Jesus Cristo. Aí que entra nós, aí que entra a igreja do Senhor, glória a Deus, de apresentar este Cristo, porque outrora nós também estávamos assim, com esse vazio dentro do coração, procurando ser preenchido, e encontramos isso em Jesus Cristo, porque teve alguém que falou de Cristo para nós, porque teve alguém que estava preparado para falar do amor de Cristo, que abriu os nossos olhos. Glória a Deus. Por isso, irmãos, hoje eu quero, né, ler juntamente com os irmãos em Mateus 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui Jesus Cristo, ele fala aqui para os seus discípulos, glória a Deus, o que é seguir a Cristo, né? O que é seguir a Ele, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mateus 16, 21, glória a Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogitas as coisas de Deus, e sim da dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns aqui que se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha vir o Filho do Homem em seu reino. Glória a Deus. Vou ler de novo os irmãos o 24, amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, meu Senhor. Graças te dou pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa, ministrando, Pai, a tua palavra. Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa impedir e repreender tudo aquilo, Pai, que venha roubar o foco dessa ministração, tudo aquilo que não convém de ti, tudo aquilo que venha tirar a atenção dos teus filhos, ó Pai. Que toda ansiedade, que todo medo, Pai, que tudo, Senhor, que os teus filhos passou nessa semana, possa ficar lá fora, Pai. E que a gente venha estar com o coração, com a mente, atento à tua palavra, que não seja eu, Senhor, ministrando a tua palavra, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, guiando, Senhor, para falar com a tua igreja. Fica conosco, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos, palavra maravilhosa, glória a Deus, de Deus para os nossos corações, através da tua palavra. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, alguns versículos antes, Jesus Cristo ali, mostrando aquela revelação a Pedro, ao qual Jesus Cristo ali pergunta aos discípulos, né, quem que as pessoas, né, estavam achando que era ele. Ali ele faz aquelas perguntas, e ali desce aquela revelação a Pedro, glória a Jesus, que fala: não, o Senhor é Cristo, glória a Deus, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus Cristo fala: olha, não há outra pessoa que tenha te revelado a não ser o Pai que está no céu. E ali Jesus Cristo muda, né, o nome de Simão para Pedro, glória a Deus. E logo em seguida, a palavra de Deus diz, que nós acabamos de ler, glória a Deus, que Jesus Cristo ali, ele, né, começa a demonstrar aos seus discípulos e começa a falar, né, que estava chegando a sua hora. Jesus estava, glória a Deus, partindo ali para Jerusalém. E a palavra de Deus diz ali que Pedro começa a reprovar a Jesus Cristo. Porque eu imagino eu estar no lugar de Pedro, você está no lugar de Pedro. E eu creio que eles não esperavam isso da parte do mestre. De viver esses anos com o mestre e de repente perder seu mestre, o seu mentor. Mas era um propósito de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para padecer, para pregar as boas novas, mas padecer, sofrer e morrer na cruz do Calvário. Esse era o propósito de Cristo. E aparentemente Jesus Cristo percebe e repreende ali Pedro, glória a Deus. E diz até uma palavra forte, né? Pode-se dizer assim: arreda né, Satanás de mim, porque você não cogita as coisas de Deus, as coisas do alto, mas as dos homens. Porque Pedro via ali, estava enxergando um coração, que não queria perder seu mestre. Mas Jesus Cristo não queria e não podia deixar ninguém atrapalhar seus planos, glória a Deus, com a humanidade, que era redimir, morrer na cruz do Calvário, glória a Deus, para nos dar esse perdão, para nos dar esse livre acesso com o Pai. E ali, Jesus Cristo, ele, no versículo 24, ele pode-se dizer assim, que ele diz assim, né, essas três atitudes para seguir a Cristo.
nessas 3 regrinhas que Jesus Cristo ele fala aqui para poder ser um seguidor de Cristo. Glória a Deus. E a primeira aqui, irmãos, ele fala, glória a Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Glória a Deus. E uma das primeiras atitudes que Jesus Cristo fala ali, irmãos, é negar a si mesmo. Para seguir a Cristo, o primeiro item que Jesus Cristo fala ali aos discípulos é negar a si mesmo. Glória a Deus. A vida, irmãos, egoísta é incompatível com a vontade de Deus. Glória a Deus. A vontade da minha velha natureza, meus irmãos, né? Está sempre em conflito com a vontade de Deus. Glória a Deus. E o eu tem que dar lugar aos desejos e interesses do Mestre. Não é mais os meus interesses. Quando eu pretendo servir a Cristo, glória a Deus, não são mais os meus interesses, não são mais as minhas vontades que têm que permanecer. É a vontade do Mestre. Seguir a Cristo, irmãos, é negar a nós mesmos. É todos os dias, irmãos, se negar a si mesmo. Negar porque, irmãos, como diz, né, o louvor lá do Tales, né, todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. E a todo momento, irmãos, nós como servos de Deus, aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Mas todo dia a gente tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo escreveu acerca disso, glória a Deus, em Gálatas 6:14. Vamos ler aqui, irmãos. Gálatas 6:14. E aqui eu vejo, irmãos, glória a Deus, que seguir a Cristo, glória a Deus, é deixar a antiga natureza, as vontades, as coisas que nós fazíamos, os costumes, as leis que nós vivíamos antes, da maneira que nós vivíamos antes, glória a Deus, é deixar tudo aquilo. Glória a Deus, tradições, deixar costumes, para viver, como nós falamos, em novidade de vida com Cristo. E Paulo escreve aqui aos Gálatas, em Gálatas 6:11 em diante: vede que com letras grandes vos escrevi, a meu próprio punho, todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que deixam circuncidar guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriam em vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim, irmãos, e eu também tenho que estar crucificado para o mundo. Glória a Deus. Aqui, irmãos, no versículo 12, dá-se a entender que os falsos mestres ali exigiam a circuncisão, sendo que as obras de Deus, seguir a Cristo, não era mais viver a lei, porque a lei ela não salvava. A salvação só veio através de Cristo. Então ali Cristo abomina assim e descarta a circuncisão. Seguir a Cristo era reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, e não necessitava mais ser circuncidado, glória a Deus. E ali, irmãos, os falsos mestres exigiam ali a circuncisão, né? Glória a Deus, dos cristãos, apenas para se exibir uma boa aparência religiosa e evitar perseguição por causa da cruz de Cristo. Você,
né, você virou cristão, mas circuncida. Né, você tem que circuncidar. Para quê? Para que você não seja perseguido. Era mais ou menos assim. Não, você virou cristão, mas assim, não tem problema você se circuncidar. Porque aí os anciões, né, os judeus vão ver que você é cristão, mas for circuncidado, então você não precisa, né, você não vai ser perseguido por causa disso. E quantas das vezes, irmãos, acontece isso conosco? Glória a Deus. Aceitamos a Cristo, servimos ao Senhor, mas hoje é pregado um evangelho desse jeito. Glória a Deus. Você aceita Cristo, mas assim, não precisa mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser. Por quê? Porque as pessoas vão começar a te perseguir, vão começar a te chamar de chato e tal. Então você não precisa deixar os padrões do mundo. Não é assim? Não, é só abrir o coração para Deus, acertar a Cristo, ser batizado e está tudo bem. Não, irmãos, nós tem que ser diferente. Ou a gente aceita Cristo e vive da maneira que Cristo quer, ou do que valeu aceitar a Cristo, ser batizado, para viver andando da mesma maneira. Glória a Deus. E Paulo, né, ele alertava o povo de Deus em relação a isso, a igreja de Gálatas. E voltamos mais alguns livros aqui também, irmãos. Glória a Deus. Em mesmo livro de Gálatas, amém? Essa palavra aqui, ela é bem interessante. Meditei bastante nessa palavra aqui, glória a Deus. A garganta está um pouco... Acho que a sinusite está um pouco atacada, mas Jesus Cristo vai dar graça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Logo, se estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E o mais interessante, meus irmãos, se você ler, né, alguns versículos antes, isso era Paulo repreendendo a Pedro. Glória a Deus. Olha que interessante, era Paulo repreendendo a Pedro. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 11, só para os irmãos entenderem o que é negar a si mesmo. Quando, porém, Cefas, que era Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Com efeito, antes que chegavam alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, que veio apartar-se e temendo os da circuncisão. Aí Paulo, ele fica completamente irado, glória a Deus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé de Cristo, e não por obras da lei, pois a obras da lei ninguém será justificado. Glória a Deus. Paulo ali chama a atenção de Pedro, por quê, irmãos? Porque Pedro,
e já estava ali junto com Paulo, comendo com os gentios, mas porém quando chega outras pessoas juntamente com Tiago, as pessoas mais conservadoras ali, Paulo fica com medo, fica constrangido e deixa de comer com os gentios ali e vai se turmar com as pessoas que estavam ali com Paulo, com medo de ser repreendido, porque estava junto com os gentios. E aí nós aprendemos, meus irmãos, que muitas das vezes é assim que o povo de Deus se comporta. Glória a Deus. Se está no meio da igreja juntamente com os irmãos, oh glória a Deus, e fala de Jesus, e pula, e fala em mistério, aquela coisa. Aí quando chega pessoas que muitas das vezes reprova aquilo que ele está fazendo, a pessoa muda, cata de sarça e vai ficar com medo de ser repreendido. Irmãos, o servo de Deus, ele tem que ter identidade, ele tem que saber quem ele é. E Pedro, ele cai nessa, e ele é repreendido, glória a Deus, por Paulo, glória a Jesus. E aí, meus irmãos, você começa a entrar profundo aqui na palavra de Deus, e você pode-se dizer assim, que entende um pouquinho a relação de Pedro. Por que que nesse momento aqui ele foge? Glória a Deus, porque você, irmãos, quando você lê, né, alguns lá em Atos 11, glória a Deus, quando Pedro vai na casa de Cornélio, glória a Deus, aqui, eu marquei o versículo aqui, né, uns versículos antes, ele vai ali na casa de Cornélio, os irmãos conhecem a história, que ele tem aquela visão, glória a Deus, que desce ali, glória a Jesus, uma cortina ali, e começa a descer aquelas comidas, né, consideradas impuras, glória a Deus, e ele não entende aquela visão, mas aquela visão era mostrando que não é que ele devia comer aquelas comidas, glória a Deus, e ele olha ali, a palavra de Deus diz que na visão, manda ele comer, ele não, eu não vou tocar em coisa imunda, eu não vou comer nada imundo, mas aí a palavra fala que aquilo que Deus já consagrou, já está limpo, e ele entende a mensagem, e logo em seguida, chegam alguns homens, glória a Deus, da parte de Cornélio, e o leva, e Cornélio não era um judeu, glória a Deus, era um centurião que não era circuncidado, que não era um judeu, um lugar que pode-se dizer assim, Pedro não devia estar lá, e Pedro vai, glória a Deus, e ali depois ele é repreendido, por Tiago e alguns dos apóstolos ali, por ele estar comendo, né, estar na casa de um gentil, mas ele vai ali e ganha toda aquela família, e eu imagino ainda mais, irmãos, porque antes, quando eles foram atrás de Pedro, ele estava em Jope, na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro, olha que situação. E ali ser um curtidor de couro, pode-se dizer assim, que era algo também impuro, porque mexia ali com animal morto, imagine, fedia, porque era couro, e não era também para Pedro estar ali. Por quê? Porque era considerado um homem impuro, que trabalhava com coisas impuras ali também. Glória a Deus. Então, Pedro já tinha essa perseguição. E quando chega aqui, ele... Opa, vou ser perseguido de novo. E ele cata, se esconde ali, se junta e ele é repreendido por Paulo. E a gente aprende, irmãos, glória a Deus, que nessa caminhada com Cristo, a gente tem que ter identidade. A gente tem que escolher se a gente é de Cristo, que vivemos nos padrões de Jesus Cristo, ou se a gente vive no mundo. Não tem como servir a dois senhores. Por causa, com medo de repreensão, com medo que as pessoas, que os familiares vão falar. É uma decisão a ser tomada. Glória a Deus. Negar a si mesmo, negar as nossas vontades, não só assim em relação às pessoas, mas a nós mesmos. A todo momento, irmãos, dizer não para nós mesmos. Quando a palavra de Deus fala assim, meus irmãos, maldito o homem que confia no homem, é interpretada muitas das vezes da maneira errada. Porque, irmãos, maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia nele mesmo, que confia em ele mesmo. Glória a Deus.
E o apóstolo Paulo mesmo fala que todo dia é uma briga constante. Nós falamos da semana passada. Glória a Deus. E maldito aquele que confia na força do seu braço. Maldito aquele que pensa que ele pode resistir tudo, que ele pode fazer tudo, que ele vai resistir. Não, irmãos. A palavra de Deus nos ensina a gente fugir da aparência do mal. Não se brinca com o pecado. Tem que negar a nós mesmos. Evitar muitas coisas, meus irmãos. Saber dizer não. Saber dizer não para o pecado. Saber dizer não para as coisas mundanas, meus irmãos. É seguir a Cristo. É negar a si mesmo todos os dias. É negar a si mesmo. Viver em novidade de vida. E nós só conseguimos isso, irmãos, viver em novidade de vida, quando nós nega a nós mesmos, as nossas vontades, aos nossos desejos, irmãos. Por isso que nós vamos tomar a Santa Ceia. E uma das palavras que nós falamos na Santa Ceia é examinar a si mesmo. Olhar para dentro de si. Irmãos, o único capaz, mais responsável, depois de Cristo, que já fez o sacrifício na cruz do Calvário, Cristo já fez a parte dele. Agora a responsabilidade é nossa, de negar a si mesmo, para seguir a Cristo. É nossa responsabilidade dizer não, para nós mesmos. Todo dia que as oportunidades virem, meus irmãos, não, eu não quero. Eu quero viver em novidade de vida. Ah, mas isso aqui vai ser bom? Não. Ah, surgiu uma oportunidade de mentir. Não. Não, eu falar para mim mesmo, não, eu não vou mentir. Doa o que doer, eu não vou mentir. Ah, mas oportunidade de falar mal do irmão. Não, não. A oportunidade de fazer mal para alguém, não. A oportunidade, olha que eu estou vendo na internet, eita nós, vou clicar. Não, não. É negar a si mesmo, irmãos. É dizer não para mim mesmo. É dizer não para mim mesmo. Glória a Deus. Negar a si mesmo. Glória a Jesus. Continuando com a palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Glória a Deus. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Glória a Deus. Irmãos, existem várias interpretações em relação a tomar a sua cruz. Glória a Deus. Existem pessoas que acham, irmãos, que qualquer coisa inconveniente, qualquer coisa que acontece na nossa vida, como um problema, como problemas com filho, problemas no casamento, ter um filho problemático, ter um marido problemático, uma esposa problemática, ter um patrão problemático, que é a sua cruz. Ah, mas esse filho é minha cruz. Ah, esse marido é minha cruz. Não, meus irmãos, é isso. Glória a Deus. São coisas que acontecem. Nós não estamos, irmãos, nós estamos neste mundo, estamos sujeitos a ficar doentes. Ah, mas essa enfermidade é minha cruz. Está repreendida em nome do Senhor Jesus. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu. Não, você nasceu para ser bênção. Para de aceitar. Sabe, estou passando por isso é minha cruz. Não, isso aí eu tenho que carregar para o resto da vida, essa doença. Eu tenho que carregar pelo resto. Não, irmãos, glória a Deus. Não, isso não é cruz, isso é coisas que acontecem. Nós estamos neste mundo, estamos sujeitos a ter dor de barriga, a ter dor de cabeça, comer uma coisa que não fez bem, vai fazer mal. Tomou uma chuva, vai ficar resfriado. Às vezes, não fez algo que não era para fazer, tomou um medicamento que não era para tomar. E, irmãos, é a cruz, É o problema que acontece, não é a cruz de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, tomar a cruz de Cristo é uma atitude de associar-se com Cristo aqui no mundo. Glória a Deus. Onde Ele é rejeitado e à disposição de manter firme o nosso testemunho em meio às perseguições e continuar sendo fiel a Cristo. Isso é tomar a cruz de Cristo.
é tomar o lugar de Cristo. Glória a Deus. É passar, irmãos, por tudo aquilo que Cristo passou. E cada dia mais, irmãos, os irmãos estão vendo as coisas que estão acontecendo. E cada dia mais nós devemos tomar a nossa cruz. Todo dia, irmãos, nós estamos aqui sujeitos a passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Porque negar a si mesmo, irmãos, consequência é de tomar a cruz de Cristo. Logo, a consequência, quando você começa a seguir a Cristo, começa a negar a si mesmo, irmãos, vem as provações. Você muitas vezes é rejeitado pelos seus familiares, é rejeitado pelas pessoas que você trabalha. Fala de Jesus, começa a andar como Cristo. Glória a Deus, começa a negar a si mesmo, começa a dizer não para as pessoas que te chamam para fazer coisa errada. Começa a dizer, as pessoas começam a te perseguir. Começa a te chamar de chato, de bitolado, de crente fanático, e começa a perseguição. Jesus, em todo momento, irmãos, depois que Jesus Cristo mostrou ali para que ele veio, ele começou a ser perseguido. Começou a ser perseguido. Glória a Deus. E ele teve que tomar a sua cruz. E nós, todos os dias, irmãos, queremos servir a Cristo? Ah, meu querido, é bênção. Servir a Cristo é maravilhoso. Mas devemos tomar a nossa cruz para seguir a Jesus. E a cruz muitas das vezes é pesada, meus irmãos. É sofrimento, é choro, é tristeza. Porque aquelas pessoas que a gente pensa que vai aprovar a nossa decisão de seguir a Cristo, vai desaprovar. Aquela pessoa que a gente pensa que vai chegar, ó, você aceitou a Cristo, parabéns, eu estou contigo, né? Vai nessa tua fé. Vai te chamar de otário, vai te chamar de besta, de tonto. Ah, agora você mudou, né? Então vai ser diferente, não vai sair mais para beber, não vai... É tomar a cruz, é a consequência. Mas, irmãos, o galardão melhor é no céu. A recompensa, irmão, não vem de mim. A recompensa vem do Pai. Tomar a cruz de Cristo é isso, meus irmãos. É seguir, né? Ser sujeito a ser perseguido, a ser caluniado, a mentirem a seu respeito. É tomar a cruz de Cristo. Lucas 4, glória a Deus, Jesus Cristo aqui, né? Falando aqui aos nossos corações sobre rejeição, e Jesus Cristo sabia muito bem, irmãos, o que era ser rejeitado. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, né, chega, vou ler o 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Irmãos, quando você segue a Jesus, quando você serve a Deus, meus irmãos, as mensagens no Zap começam a aparecer para as outras pessoas. Ah, fulano de tal mudou, fulano de tal mudou, acertou a Cristo, olha, agora é crente, agora é crente. Começa a zombação, todo mundo fica sabendo. E todo mundo ali doido para você chegar, para falar de Cristo, para querer rebater. E não foi diferente com Jesus Cristo. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Ele então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo-o achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração de vistas para os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo achado o livro, fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabeis de ouvir.
Todos lhe deram testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntaram: não é este filho de José? Glória a Deus. Então disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, e tudo que o ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e reinando a grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serapta e Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel, nos dias dos profetas Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificado, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que Jesus Cristo começa aqui a falar que ele era o Messias, que ele, que estava se cumprindo aquela palavra que ele tinha acabado de ler. E ali as pessoas começaram: mas peraí, esse aí não é filho de José? Não é filho daquele carpinteiro? Quem é ele para estar falando isso? E Jesus Cristo sabia o que estava no coração deles, meus irmãos. Jesus sabe de tudo. E ali Jesus, Jesus sabia que eles, para aceitar que Cristo era Cristo, que Jesus Cristo era o Cristo, o Messias, eles queriam que Jesus Cristo operasse algum milagre, da mesma maneira que estava fazendo em Cafarnaum. E Jesus Cristo queria que eles o aceitavam pelas palavras, por Ele mesmo, mas não por aquilo que Ele podia fazer, que Ele podia oferecer. E ali, irmão, a palavra de Deus diz que eles se iraram. Se de repente tivesse vindo alguém de fora, de outro país, uma pessoa conhecida, de repente eles tinham aceitado. Mas por serem ali da família, por serem um conhecido, eles não deram muito crédito. E é mesmo assim, meus irmãos. Quantos podem olhar para você e você oferecer uma palavra, você querer oferecer uma oração, e eles falam: você orar por mim? Quem é você para falar de Jesus, meu amigo? Você ontem estava aqui brincando comigo. Quem é você? E é bem assim, né? Se acha santo, agora virou crente, se acha santo. E muitas das vezes a tristeza bate no seu coração, bate no meu coração. Porque aqueles que a gente mais pensavam que ia aceitar a palavra vindo de nossas bocas, é aquele que rejeita. O interessante, irmãos, que muitas das vezes você fala de Cristo, dá conselho, você fala as mesmas palavras que outro muitas das vezes vem, fala e eles aceitam, mas não aceitam o que você fala. É muito interessante. É muito interessante, irmão. Você fala algo, calma. Aí a pessoa depois, olha, fulano de tal falou isso. Aí você fala: rapaz, mas eu já falei isso. Aceita de outras pessoas, mas não aceita de você. Porque você, para eles, é igual a eles. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, essa é a cruz que você tem que carregar. Glória a Deus. Mas o Senhor fala aqui, meus irmãos, que aquele que permanecer até o fim, glória a Deus, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. É carregar a cruz, irmãos, sem olhar para trás, sem desistir, sem voltar, irmãos, que a palavra de Deus diz que aquele que conhece a palavra e volta para trás, desiste de servir a Deus, é comparado ao cachorro que vomita, não é assim que a palavra de Deus diz? E depois vem e come seu próprio vômito. Vai deixar a Cristo, glória a Deus, por causa das perdições, por causa da cruz. Carregar a sua cruz, meus irmãos. Vão me perseguir, vou voltar para o mundão. Volta para o mundão.
A palavra de Deus diz, irmãos, que quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, muitas das vezes ele está cheio de problema, está cheio de demônio. Ele vai e aceita Cristo, o Espírito Santo faz aquela limpeza. Glória a Deus, na vida, na alma daquela pessoa. E a palavra de Deus diz que aquele demônio sai e ele vai procurar outro lugar para viver, outro corpo, outra pessoa para habitar. E se ele não acha, ele volta. Tipo assim, não, peraí, já que eu não achei, eu vou ver como que está aquela casa que eu estava. E se ele encontra vazia, meus irmãos, ele volta e não volta mais sozinho. Nós estávamos falando hoje sobre isso. A palavra de Deus diz, meu, que quando ele volta, ele encontra a casa limpa, ardonada, cheirosa ali. E o que ele faz? Ele volta e não volta mais sozinho. Volta com mais 7. Piores do que ele. Piores do que ele. Aí, irmãos, como eu estava falando ontem, com a minha esposa, estava falando com o irmão hoje também. Aí que você começa a entender. Porque às vezes a pessoa é um atribulado. É um usuário de droga, às vezes bebe, às vezes comete coisas erradas. E aceita Jesus. E Jesus purifica aquela vida, a pessoa torna uma nova criatura. Mas num certo momento da vida daquela pessoa, ela sai dos caminhos do Senhor. E por incrível que pareça, irmão, se cumpre essa palavra. A pessoa fica pior do que do primeiro estágio. A pessoa começa a praticar coisas piores do que praticava antes. Porque se cumpre essa palavra. Porque aquele demônio que operava naquela vida, ele não volta mais sozinho. Ele traz mais 7. E piores do que ele. Vai largar a cruz? Vai desistir de seguir a Cristo? Glória a Deus. Vai deixar, irmãos, de parar de negar a si mesmo, de carregar a cruz de Cristo. Irmãos, nosso alvo aqui, irmãos, não é as coisas terrenas, não. Quando Jesus Cristo aqui, irmãos, ele repreende a Pedro, glória a Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Arreda para trás, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque cogita das coisas de Deus, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Glória a Deus, irmãos. Deste mundo aqui, deste mundo dos homens, a gente não tem mais desespero, não tem mais nada de bom para nós não, irmãos. Não tem. A gente tem que começar a olhar para o alto, para as coisas do Pai. E há um preço a se pagar. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a cruz de Cristo. E para terminar, meus irmãos, nós temos Santa Ceia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Glória a Deus. Seguir a Jesus. Trilhar essa caminhada com Cristo. Glória a Deus. Para seguir a Cristo, irmãos, há necessidade, em primeiro lugar, pela morte expiatória de Cristo, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Por natureza, irmãos, nós somos inimigos de Deus. Quando nós nascemos, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, irmãos, automaticamente nós viramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus. E foi preciso Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para nos resgatar, para a gente reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário, para que Ele nos justifique perante o Pai. Ele olhar para o Pai e falar, ó, Pai, agora Ele é teu filho. Ó, o meu sangue na cruz do Calvário purificou os pecados dele. Ele confessou, glória a Deus, Ele confessou. Eu, como suficiente Salvador da sua vida, Ele está justificado.
Glória a Deus. Aleluia. E seguir a Cristo, meus irmãos. Seguir a Cristo. Glória a Deus. Mateus 24:13. Glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, irmãos, e não olhar para trás. Seguir a Cristo. Confessar com o único, suficiente Salvador da sua vida. Viver em novidade de vida e seguir nessa caminhada. Seguir ao Pai. Glória a Deus. Para fechar, meus irmãos, João. Glória a Deus. João 1. Glória a Jesus. João 1, do 1 ao 13. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio deles. E sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o não receberam. Mas quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos na sua glória, a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, exclama: este é quem eu disse, o que vem depois de mim, e em tudo que vem depois de mim, contudo a primazia quando já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça, a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, senão o unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Glória a Deus. O 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do Pai, mas de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele veio para os judeus, mas aquele para quem Jesus Cristo veio, o rejeitaram, e nós alcançamos essa graça. Glória a Deus. Nós, os gentios, temos hoje também livre acesso junto ao Pai, quando nós reconhecemos ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Irmãos, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, irmãos, é tremendo. Não é uma caminhada fácil. Falar que seguir a Cristo é fácil, não é. Mas, irmãos, o nosso galardão não é aqui na terra, é lá no céu. Glória a Deus. Muitos podem olhar para você e te desprezar. Glória a Deus. Como desprezaram Jesus? Jesus, quando se apresentou ali para Natanael, que Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
De repente as pessoas podem olhar para você, pode vir alguma coisa boa de você. Você é comedor de arroz e feijão como eu. Não entristeça seu coração, irmãos. São os frutos. Estranho seria se as pessoas não notassem nada diferente em você. Estranho se ninguém te incomodasse por você ser servo de Deus. É porque você não está fazendo a diferença. Mas você pode aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Vai ser tremendo. Você vai experimentar algo maravilhoso no seu coração. Paz de espírito. Alívio para sua alma. Ao qual ninguém pode te dar. Como eu falei para uma jovem essa semana. Esse vazio que há dentro do seu coração só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Não é bebida, não é família, não é amigo, é Jesus Cristo. Irmãos, a nossa alegria não tem que depender do homem e da mulher. A minha alegria não pode depender da minha esposa. A alegria dela não pode depender de mim, nem dos meus filhos, nem dos irmãos. A minha alegria tem que vir do Mestre. Sua alegria não tem que vir de mim, nas minhas atitudes, tem que vir de Deus. Eu posso te decepcionar. Você pode me decepcionar. Nossa alegria, a nossa fidelidade tem que estar em Cristo Jesus. E só Ele, irmãos, para preencher o vazio no coração das pessoas que estão aí, neste mundo, procurando algo, para preencher esse vazio. Eu vi um filme, esse nome do filme esqueci o nome do filme. E ali tem um homem que fala para um pastor. E, irmãos, eu creio muito bem que acredito e eu confirmo muito bem aquilo que aquele homem fala. E ele ali critica, né, um pastor sentado com um homem. E aquele homem era hippie, mas era um hippie que tinha se convertido. E ele chega ali e fala para aquele pastor, que o pastor condena, né, o pessoal, os hippies que estavam fazendo uma festa, aquele pessoal tudo lá bebendo, se drogando, prostituindo. Ele fala assim, mas eles estão procurando um Deus para preencher o coração deles. Eles só estão procurando nos lugares errados. Todo mundo está atrás de algo surpreendente, algo maravilhoso, para preencher o vazio dentro do coração. Mas não está procurando no lugar certo. E o lugar certo só em meio de Jesus Cristo. Todo mundo, quando vive essa coisa desesperada de encontrar a felicidade e aquele vazio, só por meio de Jesus. Só Jesus para preencher esse vazio que está no seu coração, que tem no meu coração, a qual foi preenchido por Cristo. Só Cristo. Mas é preciso abrir o coração. Jesus Cristo, Ele é educado. Ele bate, mas você tem que abrir o coração para Ele. Você tem que dar lugar para o Senhor transformar a sua vida. E de repente você pode até ter medo de aceitar esse Deus maravilhoso, que vai trazer uma alegria para o seu coração. Tão grande, sabe? Um caliente, assim, um acalanto para a alma, uma calmaria para o teu coração, para a tua mente. Que de repente você tenha até medo de receber esse amor tão grande que Ele tem para te oferecer. Mas hoje, tome essa decisão, glória a Deus, de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Porque só Ele é capaz de preencher esse vazio. Vai ser fácil? Não vai ser. Eu não posso vir aqui em cima e mentir. Mas vai ser mil maravilhas, não vai ter problema. Não. Mas saiba que a partir do momento que você aceitar, você não está mais sozinho. Quando você abre o seu coração para Cristo, glória a Deus, e deixa Ele tomar conta da sua vida, Ele começa a tomar as decisões da sua vida. Ele começa a preencher esse espaço vazio dentro do seu coração. Que se você deixar, mas tem que deixar, amém? Ele entrar no seu coração e fazer essa morada, Deus vai transformar a sua vida. Glória a Deus. E a recompensa, meus irmãos, é lá no céu. E Jesus Cristo está voltando. Amém? Jesus Cristo está voltando. E Ele vai vir buscar não a igreja tal, a igreja de fulano de tal, não.
vai vir encontrar e levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém que quer reconhecer a Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Glória a Deus. Amém? Levanta a sua mão. Vem aqui na frente que a gente vamos orar por você. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Ninguém? Se quiser depois no final do culto me procurar. Amém? Eu vou estar aqui. Nós vamos terminar aí, fazer, né? Tem um café aí para a gente tomar. Mas olha, que Jesus Cristo todos os dias pode ser, né? Possa ser o centro da sua vida. Sabe? Não saia daqui da mesma maneira que entrou. Saia transformado por Cristo. Saia, sabe, com a certeza que se você deixar Cristo mudar a sua vida, Deus tem o melhor para ti. Amém, meus irmãos? Que você possa aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.